sou a babaca por me recusar a doar um rim para minha irmã por causa de como ela costumava me tratar. O título pode me fazer parecer cruel, mas sinto que não deveria ser esperado que eu simplesmente perdoasse e esquecesse tão facilmente. Tenho 21 anos e tenho uma irmã mais velha que tem 28. Somos as únicas irmãs uma da outra, e tivemos ótimos pais enquanto crescíamos. Minha infância teria sido perfeita se não fosse pela minha irmã mais velha. Ela me atormentava até eu ser adolescente. Obviamente sou muito mais nova que minha irmã, e ela se aproveitava disso. Tudo que eu queria quando criança era passar tempo com ela e criar um vínculo, mas ela sempre foi desagradável comigo e me mandava embora. Ela costumava ser rude comigo com frequência e me chamava de nomes. Eu costumava chorar muito quando criança porque me sentia tão rejeitada por minha irmã. Ela deveria ter sido a primeira pessoa que deveria ter sido minha amiga na vida, mas tudo que ela fez foi me fazer sentir pequena e indesejada. Eu ficava com muita inveja e confusão quando via minhas amigas se dando bem com suas próprias irmãs. E acho que o tratamento da minha irmã me afetou até mesmo na vida adulta. Como eu disse, ela costumava me empurrar um pouco, mas nunca foi diretamente abusiva comigo. Ainda assim, ela nunca me mostrou qualquer tipo de gentileza ou afeto, quando eu mais precisava dela. Agora, como adulta, é difícil para mim fazer amizades femininas facilmente, e levo uma vida bastante isolada. Quando cresci e saí da casa dos meus pais, saí com muito ressentimento pela minha irmã, e isso me fez afastar de minha família. Ainda as via durante os feriados, mas parei de falar com elas regularmente no primeiro ano em que saí de casa. Isso tem causado problemas desde então. Minha mãe me liga com frequência apenas para ver como estou e sempre reclama que sente minha falta e quer que eu apareça. Eu simplesmente não vejo sentido nisso. Elas ainda têm um relacionamento bastante forte com minha irmã, e quero ter o mínimo possível a ver com ela. O problema começou na semana passada, quando recebi uma ligação da minha irmã do nada. Isso foi extremamente estranho, já que minha irmã e eu não nos falamos. Eu nem tenho o número dela, e essa é a única razão pela qual eu atendi. Se soubesse que ela estava me ligando, teria jogado o meu telefone contra a parede antes de atender. De qualquer forma, ela me pegou de surpresa e imediatamente começou a desabafar ao telefone sobre como estava lidando com alguns problemas médicos graves e ela precisava da minha ajuda. Eu a ouvi no começo, pois parecia importante, e minha irmã acabou me perguntando se eu doaria um dos meus rins para ela. Ela disse que todos na família foram testados e ninguém era compatível, e que o médico disse que eu provavelmente seria compatível. Ela implorou para eu ir ao hospital dela e fazer o teste de doador para ver se meus rins eram compatíveis. Fiquei honestamente completamente atordoada. Não podia acreditar que minha irmã passou a vida me tratando como lixo total apenas para se virar e me pedir uma parte literal do meu corpo. Não respondi a ela por alguns momentos, e ela continuou dizendo meu nome, pensando que talvez eu tivesse desligado o telefone. Finalmente disse a ela que ela nunca tinha estado lá para mim e não havia razão para eu estar lá para ela agora. Minha irmã pediu desculpas por como me tratou quando criança, e disse que sabia que deveria ter sido uma irmã mais velha melhor para mim, mas que não havia nada que ela pudesse fazer agora. Ela disse que se eu fizesse isso por ela, ela passaria o resto da vida tentando me compensar, e que ela desejava poder tirar toda a dor que ela já me causou. Minha irmã nunca tinha falado comigo dessa maneira, e ouvi-la chorar quase me fez chorar também. Apesar de ter sido uma conversa realmente emocional, ainda não sei se consigo realmente passar por algo assim. E se eu ficar doente mais tarde na vida e ter apenas um rim eventualmente me matar? Eu teria acabado com minha vida cedo apenas para que minha irmã pudesse continuar vivendo a dela. No final do dia, estou tão brava com ela. E não vejo como poderia fazer isso por ela quando ela nunca fez nada por mim em toda a vida dela. Minha irmã me disse que sem um rim, ela morrerá em 3 meses. Não sei se consigo viver com a pressão de sua morte em meus ombros também. Só tenho um certo tempo para fazer essa escolha, e não faço ideia do que farei. Meu filho adolescente tem comido mais do que o normal. No começo, eu pensei que era puberdade, mas agora eu acho que é canibalismo. Eu soube que piorou quando ele começou a consumir sua substância branca. Isso não era normal. Eram 8 da manhã e ele nem sequer tinha descido para o café da manhã. É difícil ser uma mãe solteira de um adolescente. Eu não reclamo de nada. Eu amo meu filho Jacob. Ele só tem melhorado minha vida na maioria das vezes. Quando ele era pequeno, sempre foi muito tranquilo, ele adorava a hora da história e ler livros. Ele sempre teve um nível de leitura mais alto do que a maioria das crianças da idade dele, algo que eu sempre incentivei. Nós fazíamos viagens semanais para a biblioteca onde ele corria para olhar os livros. Ele nem sequer parava para ver a sessão de filmes. Conforme ele crescia, ele começou a sair de sua concha, a fazer amigos, mas ele ainda era meu doce menino. Sempre lavava a louça sem que eu pedisse. Sempre chegava em casa na hora certa e sempre me contava o que estava acontecendo em sua vida. Quando ele me disse que seu amigo estava considerando suicídio, trabalhamos juntos para ajudar aquele amigo. Há alguns meses tudo mudou. Eu não sei o que desencadeou a mudança, mas foi uma mudança da noite para o dia.
Normalmente eu podia ir trabalhar e confiar que o Jake estaria fora da cama, pronto para ir. Ele adorava a escola e estava animado por finalmente ser um aluno do 2º ano. Já estava quase na hora de eu ir para o trabalho e ele nem sequer tinha aberto a porta do seu quarto. Naturalmente eu fiquei preocupada. Pensei que ele estava doente. Subi apressadamente para o quarto dele e bati várias vezes, perguntando se estava tudo bem. Sua resposta me surpreendeu. Para a escola, estou cansado. Em primeiro lugar, Jacob não era o tipo de usar linguagem forte na minha frente. Não me importava o que ele dizia na frente de seus amigos, apenas que ele cuidasse de sua boca com a mãe. Bati com mais força antes de abrir a porta. Jacob não estava doente. Ele estava enrolado em seus lençóis, apenas sua juba de cabelo e a parte superior do seu rosto sobressaíam por cima. Ele me olhou com raiva. Vá embora. Jack pode ter crescido mais alto do que eu nestes últimos anos, mas eu não era uma pessoa fácil de lidar. No final, eu acabei tirando ele da cama pela coberta. Levou um pouco de esforço, mas ele finalmente entrou no banheiro para se vestir e tomar banho. Pensei que era uma daquelas coisas de adolescentes, uma fase, uma mudança de humor, o que quer que seja. Jacob passou por algumas fases quando era criança, uma em que ele se recusava a dormir em qualquer lugar que não fosse minha cama. O monstro debaixo da cama iria pegá-lo e nem vamos começar com a fase de vaqueiro dele. Passaram meses antes que ele parasse de usar aquelas botas estúpidas. Mas isso era diferente. Isso era rebeldia. No dia seguinte eu já estava atrasada para o trabalho, então não verifiquei se o Jake tinha saído da cama. Estava na minha hora de almoço quando recebi uma mensagem de texto da Marisa, a namorada do Jake. Ei, senhora Gensley, como está o Jake? Confusa, perguntei o que ela queria dizer. Sua resposta fez minha pressão arterial disparar. Ele está doente hoje, não está? Por isso ele não está na escola. Usei o resto da minha hora de almoço para ir para casa e de fato, Jacob não tinha saído da cama. Ele ainda estava enrolado nos lençóis. Embora ele não estivesse dormindo, estava jogando algum tipo de jogo no seu telefone. Descoberto, o levei para a escola depois de dar a ele tempo para se vestir e tomar banho, dizendo a ele o quanto eu estava desapontada com suas ações e que se algo estivesse errado ele poderia conversar comigo. Meu pai se recusou a pagar minha faculdade, no entanto, arcou com os gastos do meu irmão. Agora, após anos de economia, finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para me matricular. No entanto, antes que eu pudesse fazer isso, ele esvaziou minha conta e deu o dinheiro para meu irmão. Infelizmente, perdi minha mãe logo após meu nascimento. Embora meu pai nunca tenha expressado isso diretamente, era evidente que ele nutria ressentimentos em relação ao passado, e sua preferência clara era pelo meu irmão mais velho. Meu irmão era o único a receber presentes, participar de atividades extracurriculares, e desfrutar de viagens com meu pai, enquanto eu me conformava em ficar com meus avós. Com o tempo, passei a considerar meus avós como meus verdadeiros pais. Meu pai estava ciente disso, mas parecia não se importar. Quando meu irmão concluiu o ensino médio, meu pai prontamente se ofereceu para cobrir todos os custos da faculdade e despesas de moradia dele. Com base nisso, eu esperava que ele fizesse o mesmo por mim, ou pelo menos oferecesse ajuda parcial. Infelizmente, ele não estava disposto a investir sequer um centavo em minha educação. Não me deixei abater por isso, pois já estava acostumado. Trabalhei arduamente em 2 empregos após a escola, economizando cada centavo das mesadas que meus avós me davam. Após 3 longos anos, finalmente consegui juntar o suficiente para cobrir parte dos custos da faculdade, e planejava solicitar um empréstimo para o restante. Contudo, ao chegar em casa depois do trabalho, percebi que minha conta bancária estava vazia. A conta estava em nome do meu pai, já que eu era menor de idade quando a abri. Ao questioná-lo sobre o dinheiro, ele simplesmente afirmou ter usado para comprar um carro e dar entrada em uma casa para meu irmão. Quando pedi o dinheiro de volta, ele se recusou, alegando que o dinheiro era dele, já que estava em sua conta. Agora me sinto perdido, pois essas economias representavam 3 anos de trabalho árduo, e não tenho como recuperar esse dinheiro. Meu pai não demonstra arrependimento algum, como se eu de alguma forma merecesse isso. Meu irmão também não demonstra preocupação, e suspeito que nenhum dos dois me veja como um verdadeiro membro da família. Uma rápida história sobre minha política de namoro para minha filha. Quando minha filha tinha 5 anos e estava começando o jardim de infância, eu ocasionalmente dizia a ela: lembre-se, sem namorar e sem namorados até você completar 30 anos. Desejo irrealista, eu sei. Eu disse isso a ela no primeiro dia dela no jardim de infância, e ela respondeu: ok, papai. Então eu dizia a mesma coisa para ela de vez em quando.
Não com tanta frequência a ponto de ser irritante, mas com frequência suficiente para que ela soubesse a minha regra. Então, um dia, mais tarde no ano letivo, pode até ter sido quando ela estava na primeira série, enquanto eu me preparava para deixá-la na escola, mais uma vez eu disse a ela: lembre-se, sem namorar e sem namorados até você completar 30 anos. Dessa vez, ela teve uma resposta totalmente diferente. Ela se virou para mim, olhou diretamente para mim com aqueles olhos que ela usava para conseguir o que queria do pai dela, e disse: bem, se eu tirar boas notas durante toda a escola e a faculdade, posso começar a namorar quando tiver 29 anos? Foi preciso toda a força de vontade que eu tinha para não sorrir e começar a rir quando ela perguntou isso. Com uma expressão muito séria no rosto, mostrei a ela que estava levando um momento para considerar o que ela acabará de perguntar. Então eu respondi a ela: bem, ok, você tem um acordo. Se você tirar boas notas durante toda a escola e a faculdade, eu vou deixar você começar a namorar aos 29 anos. Ela respondeu: ok, papai, saiu do carro e pulou em direção à escola para o dia. Para aqueles que vão perguntar, sim, ela esperou até ter 29 anos para começar a namorar, porque ela sempre seguiu as regras do papai. Estou brincando. Ela teve seu primeiro namorado por volta dos 13 anos, quebrando o coração do papai.